Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Disque 192, o podcast oficial do SAMU. Tô muito feliz de estar conversando aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada do podcast. Sem mais delongas, hoje eu quero conversar com vocês a respeito da minha infância. Sim, gente, não parece, mas eu vou fazer 20 anos mês que vem. Dia 28 de junho de 2024, mas um dia eu já fui uma criança. Sim, sim, sim. Enfim, gente, vamos lá. Quero contar a minha infância pra vocês. Então vamos lá, galera. Eu nasci, como eu disse no episódio anterior, em São Bento do Sapucaí, porém eu morei a minha vida inteira em Gonçalves, que é uma cidade muito pequenininha. Eu moro num bairro até hoje, inclusive, chamado Córrego da Foice. Eu nunca me mudei de casa, eu moro na mesma casa há 20 anos. É um bairro bem pequenininho, um bairro de zona rural, porém, ele é um bairro que tem asfalto. Então, tem esses dois polos, né? E ele fica perto da divisa entre Minas e São Paulo. Por isso que eu falo pra vocês, eu sou um mineiro paulista e pronto. As memórias que eu tenho aqui são das confraternizações. Eu lembro claramente, assim, de todo domingo, praticamente, ir na casa da minha avó, que morava aqui perto. Como disse no episódio anterior também, minha avó tinha muitos filhos. E esses filhos tiveram filhos, né? Então, muitos primos, eu cresci mesmo, assim, eu até brinco na casa da Dona Benta, porque minha avó parecia até com a Dona Benta mesmo. Cresci com muita gente, sabe? Apesar de ser introspectivo, não sou tímido, eu sou introspectivo. Eu sempre cresci com muita gente, de certa forma. Então, eu sempre tava vendo gente. Quando eu ia na casa da minha avó, por exemplo, nos dias de domingo, cara, era muita gente, assim. Era a minha avó, os filhos dela, os netos dela, os parentes de fora, sabe? Então, era muita gente. E na igreja também. Eu venho de uma época que a igreja lotava, a igreja passou por reformas, enfim. E era bem simples, assim, e lotava. Lembro claramente, assim, dos domingos da igreja. E não só nos domingos, né? Porque como eu venho de uma família 100% católica, eu cresci no catolicismo, não era só o dia de domingo que a gente ia pra celebração ou pra missa do mês. Tinha uma coisa que hoje em dia eu não sei se existe mais, mas que eram rezas em casa. A gente falava que era oração do livrinho. Era um livrinho que vinha da arquidiocese, não sei o nome mais, gente. Enfim, diocese, alguma coisa assim. E que eram tipo encontros, assim. Tipo o evangelho do lar que existe no espiritismo. Era tipo isso, porém em grupo. E rezava-se nas casas. Eu tenho muito essa lembrança desde muito pequeno. De ir com a minha mãe. E iam muitas pessoas, assim, na casa dos outros pra rezar. Eu lembro de chegar da escola e já ia, assim, por esse horário, sei lá, 6h30, 7 horas. E eram as orações. Eu lembro que a gente andava muito no escuro, assim. Caminhava, tal, conversava. Ia na casa da pessoa, rodava o bairro inteiro, né? De quem praticava a religião, rezava tal, daí depois tinha café na casa da pessoa, tomava café e todo mundo vinha embora. Tenho uma boa lembrança disso. Das boas recordações que eu tenho do catolicismo, essa é uma das lembranças. E a outra também é a minha manifestação artística dentro da igreja. Eu não tenho recordação da primeira vez que eu cantei ou que eu falei em público. Eu não tenho essa memória. Não sei se a minha mãe tem, nunca cheguei a questionar. Mas na igreja eu sempre participei das apresentações, desde pequenininho. Então tinha teatrinho, eu fazia. Depois que eu comecei a ler, eu lia preces. Ah, também cantava. Tinha até uma musiquinha que era assim. Em maio era o mês de Maria, alguma coisa assim. E em junho era mês de Jesus. E daí em maio as meninas cantavam. Mas no mês dos meninos, que era onde eu cantava, tem até foto disso. A gente cantava uma música que era assim, ó. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Eu nada mais desejo, não quero senão que viva Jesus no meu coração. Que viva Jesus no meu coração. Não aqueci voz, tá? E tô meio fanho, então ignorem. Mas eu lembro muito de ensaiar, assim. Eu lembro até da minha prima que cantava na igreja. Ela pegando a gente, assim, porque essa apresentação era no final da missa ou da celebração. E ela levar a gente pra porta da igreja, assim, cantar musiquinha pra gente, pra ver se a gente decorou. E
a gente cantava. Nessa época era legal, porque a gente tinha a roupa nossa normal de ir pra missa, né? Roupa nova, roupa de missa no interior. E junto disso a gente colocava uma capa vermelha pra representar o manto de Jesus e um coraçãozinho que a gente segurava, tipo uma almofadinha, assim. Era bonitinho. E quando a gente fazia essas coisas artísticas na igreja, tipo teatro, a gente usava, não só nos teatros, mas tinha encenação de lava-pés. Eu lembro que era roupa de TNT, sabe? TNT, gente. É um tecido, né? Bem vagabundinho, barato. Minhas memórias com a igreja são isso. Ah, tem outras também. A gente não costumava sair de Minas, né? Não tinha condição nem nada. E daí nessa época, desde pequeno, a gente fazia viagens pra rezar, né? Então a gente ia pra Atibaia, pra Aparecida. Eu lembro muito claramente disso, sabe? Da gente fazer essas viagens e eu passava muito mal. Nossa senhora. E a gente passava um dia, assim, nesses lugares. Ia pra rezar, né? Mas também ia, sei lá, pra conhecer outro lugar, coisas do tipo. Era quase todo ano, sabe? Tinha uma comunhão, tinha uma confraternização, sabe? Uma união que hoje eu não vejo tanto em se juntarem pra fazer isso. Mas é muito louco também pensar que a maioria das pessoas que iam nessas viagens tal ou se mudaram, né? Ou já partiram por outro plano. Tipo, sei lá, minha avó, minhas tias. Fico reflexivo nisso. Principalmente depois que minhas avós morreram, a irmã da minha avó morreu, eu fiquei meio assim, questionando. E já voltando ali pra parte dos domingos de infância, como a casa da minha avó era muito cheia, eu lembro claramente, assim, dessa convivência, sabe? Era tudo muito simples. Eu até me peguei refletindo esses tempos atrás, porque eu lembrei de uma coisa. Na casa da minha avó, ela tinha horta, sabe? Então, eu lembro que nos dias de domingo, assim, era tudo muito básico. Então, o básico era arroz, feijão, salada, suco, que às vezes tinha um limão, uma laranja ali fazia, e era isso. Carne raramente tinha quando algum parente de fora trazia e coisas do tipo assim, sabe? Eu lembro claramente disso, que às vezes eu não gostava muito de comer arroz e feijão, né? Quando eu ia pra casa da minha avó, não sei, não gostava muito do gosto, assim. E daí eu acabava comendo macarrão. E na época, na casa da minha avó, como era muita gente, eu lembro que um macarrão. Hoje eu descobri, porque minha mãe comprou esses meses atrás, que era um macarrão de revenda. E eu lembro que o macarrão que a minha avó fazia não era esse macarrão tipo espaguete ou qualquer um desses de saquinho pequenininho. Como era muita gente, minha avó comprava uns pacotes mesmo, muito grandes. Eu não sei determinar o quilo pra você, mas era assim, 10 quilos, 15 quilos, sei lá. E eu só fui descobrir isso porque esses meses atrás minha mãe comprou um pacote desse macarrão, bem grande assim, que é um macarrão que é muito fininho e ele é todo quebrado, porque ele é sobra de produção. E engraçado, porque quando eu comia esse macarrão na casa da minha avó, eu não tinha consciência. Eu via ele no saco, mas não sabia, né? E hoje, olhando por esse outro lado, eu falo assim: caramba, na época a gente nem desconfiava de que era um macarrão de uma qualidade inferior, porque era tão gostoso. Por isso que eu, igual eu falei no segundo episódio, né? A gente tem que mudar o nosso olhar da vida adulta. Enxergar, às vezes, sei lá, as coisas de uma forma melhor, sabe? Porque eu não olhava pra esse macarrão. Ai, meu Deus, esse macarrão é um macarrão pobre. Não, nem sabia. Mas era muito feliz, assim, esses dias. E lembro muito dessas coisas assim, sabe? E lembro também das confraternizações em família. Como vem de uma família muito populosa, numerosa, sempre tinha um aniversário. Todo mês tinha aniversário. Era tipo assim, toda semana, todo mês, tinha algum aniversário, sabe? E eu lembro muito dessas datas assim. Era tudo muito simples, mas sempre tinha, sabe? Um aniversáriozinho aqui, era às vezes um jantar, ou se caísse no final de semana, era um bolinho, mas era tudo muito simples. Lembro de muitos aniversários assim, de quando eu era criança. Às vezes a gente mesmo fazia o bolo, comida todo mundo, cada um ajudava e fazia. Então lembro muito assim dessa simplicidade de fazer as coisas, sabe? Não tinha refrigerante, tinha que ser o suquinho. Sabe aqueles sucos que vinham, tipo assim. Não sei se vocês já compraram como chama? Sabão em pó em saquinho. Era tipo que lá, gente. Só que o que tinha dentro era suco. Lembro que a minha avó fazia muito isso.
Lógico que ter dinheiro é legal, condição financeira, ter coisas de qualidade é legal, mas acho que isso é tão motivador, sabe? Você olhar pra sua realidade de antes e falar assim: caramba, a gente com menos fazia tanta coisa e era tão feliz. Porque conforme a gente vai conquistando coisas tal, a gente acaba endurecendo muito, né? A gente perde um pouco da gratidão e a gente não pode esquecer disso. Na minha infância também foi quando eu comecei a estudar. Não tenho muitas lembranças da escola. Lembro que a gente, no começo, no jardim da infância, a gente ia de vanzinha. Eu morava aqui em Gonçalves, como São Bento era mais perto, eu estudava em São Bento. E era o tio Braz. Não lembro muito da cara dele assim, mas eu lembro do nome. E ele vinha buscar a gente de tupiquizinho, assim. Ah, eu lembro que tinha viagem nessa época, assim, da escolinha, não podia ir. Uma vez eles foram pra exposição em Taubaté, se não me engano, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Minha mãe não foi, não me levou. Nossa, mas fiquei tão puto, gente do céu. Frustração, né? Porque eu passava mal, minha mãe não deixava eu ir. Mas eu era muito feliz, assim, nessa época de escola também. Minha professora era a tia Sônia. Eu encontrei ela ano passado. Eu tava trabalhando no pet shop e eu reencontrei ela. Nossa, fazia anos que eu não via ela. E daí, teve um dia que eu tava no pet shop, não tinha movimento. Daí eu falei pra menina que trabalhava comigo, pra Elza. Elza, eu vou lá comprar um negócio, tá? Já que eu volto. Vou no mercadinho, no Bonésio ali, da cidade. Quem é da minha cidade sabe onde é, né? Cara, eu tava indo no mercadinho, juro pra vocês, virando a última curva pra ir pro mercadinho, dou de cara com a professora. Falei, meu Deus. Acho que ela não me reconheceu, mas eu reconheci ela. Daí eu tava com o celular na mão, assim, falei, ui, você não lembra de mim? Tal. Daí, falei, eu sou Samuel, tal. Você me dá aula. Daí ela lembrou de mim, tirei uma foto com ela. Fiquei super feliz de ter visto ela. Ela é inteirona, assim, ela é uma mulher super educada. Lembro muito bem dela, assim. Tia Sônia, não sei se você tá viva. Acho que tá sim, perdão. Não sei se você vai estar escutando isso, mas um beijo. Gosto muito da senhora. Encontrei ela, fiquei tão feliz. Passou um filme na minha cabeça, porque eu lembrei da época do jardim de infância. A gente estudava, eu estudava onde hoje é algo de atendimento ao público geral, assim, de prefeitura, sabe? Só que era minha escolinha, eram umas salinhas, assim, bem pequenas. E era do lado, inclusive, quem for na minha cidade vai saber onde é. Do lado do parquinho. Provavelmente funciona ainda. Nossa senhora, faz tempo também que eu não vou nesse parquinho. Que às vezes a gente tinha umas aulas lá nesse parquinho, sabe? Ia brincar lá, tem até foto lá. Dá uma saudade, assim. Tem umas recordações de giz de cera, de apresentação, assim. Não sei se vocês têm isso também, mas eu lembro. Minha mãe, da época, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Então era difícil às vezes ir. Mas das vezes que ela conseguia, ela ia em algumas apresentações, assim, sabe? Não sei, será que alguém tem foto disso? Se alguém tiver foto disso, me manda nessa época de escola. Jardim de infância, época de igreja, família, que eu realmente não tenho muitas. Mas era massa. Eu lembro de giz de cera, assim, massinha de modelar. Lembro que teve um desfile, acho que foi nesse ano, não sei. Que eu entrei na escola, eu tinha 3 anos, né? Fui de Pinóquio, assim, sabe? Eu lembro da gente pintar desenhinho. Tenho um pouco de saudade dessa época. Eu tinha uma mochilinha do Bob Esponja. Lembro que a gente ia na Casa da Cultura da cidade, que é um lugar que eu queria frequentar. E novamente, porque faz anos, assim, década que eu não vou lá. E acho que se eu for lá, eu acabo voltando algumas memórias, assim. A gente ia nessa casa de cultura pra fazer algumas coisas, sei lá, ver filme. Eu lembro que eu tinha uma mochilinha azul do Bob Esponja. E às vezes, quando. Engraçado, a gente não tinha condição. Às vezes, quando tinha alguma coisa pra levar pra escola, eu levava bolacha, água e sal. E às vezes, olha que engraçado, lembrei disso. Quando tinha alguma coisa assim pra levar, levava. Eu estudava de manhã. Era bem pequenininho. Daí, não tinha pote em casa, minha mãe colocava num pote de Toddy. Tô fazendo propaganda aqui. A gente tomava Toddy só na época. Daí, pegava o pote de Toddy. Nem limpava, não, tá? Lembro de várias vezes levar pão no negócio sujo de Toddy. Daí minha mãe passava manteiga assim no pão e levava. Lembro disso, assim. Essa época foi muito massa, assim. Eu tenho só memórias boas dessa época. Já sofria um bullyingzinho, não tão terrível, que depois que eu fui tendo mais consciência sobre a vida, sabe? Mas nessa época já tinha um bullyingzinho, assim. Não vou mentir, não. Nessa época eu também não tinha amigo, né? Não tinha, tipo assim, grupinhos. Nessa época meus amigos eram, sei lá, pessoa que convivia na igreja, a pessoa que convivia na escolinha e os meus primos, assim. Não tinha um amigo mesmo, sabe?
Meu único amigo, assim mesmo, que eu posso falar que eu tive durante a infância foi meu primo, que hoje, enfim, ele é hétero top. Brincadeira. Gosto muito dele até hoje, mas, enfim, o tempo foi passando e a gente não se identifica mais hoje. E tá tudo bem. Esse meu primo foi como irmão pra mim, porque eu sou caçula, né? Então, eu não tive mais irmão. Tive minha sobrinha depois, mas não é irmão, né? Então a gente convivia tudo junto, assim. Então, por exemplo, roupas que eu tinha, dava pra ele. A gente convivia junto, fazia tudo junto, sabe? Acho que na casa deles tem até foto, assim, de apresentação de escola parecida, junto e tal. Tenho saudade disso. E a gente era muito parceiro, porque, enfim, tinha essa conexão, né, de criança. Sempre tava junto, dormia muito na casa dele. E ele sempre foi totalmente oposto de mim. Sempre gostou de videogame, essas coisas assim. Ai, jogar futebol, nunca gostei. Às vezes eu fazia forçado, assim, sabe? Mas a gente viveu como irmão mesmo, sabe? A gente passava muito tempo junto, apesar dele morar mais afastado. Sempre quando dava minha madrinha, vim pra cá, daí a gente ficava junto. E a gente tinha muito essa coisa, assim, da união, sabe? De irmão mesmo. Sempre tinha uma coisa assim, ai, dorme aqui em casa. Ou dorme lá em casa, sabe? E eu sempre ia pra lá, às vezes ele dormia aqui. A gente fazia tudo junto. Esse meu primo, a gente tem muitas histórias. A gente, enfim, andava de bicicleta. Eu lembro que na época foi o começo de Wi-Fi, assim. A gente ia pra casa dos outros, assim, só pra pegar Wi-Fi. Coisas do tipo, assim. A gente, enfim, brincava na rua, andava de bicicleta. Ele tinha bicicleta lá na casa dele. Andava de bicicleta. Aqui em casa tinha um campo de futebol, que é pasto, né? Mas antes era roçado. A gente dava uma jogada de futebol, jogava videogame. Depois, na época de celular, jogava algumas coisinhas no celular. A gente fazia tudo junto, sabe? Sempre que tava junto, assim, sabe? Às vezes, quando a gente ia pra praia, mesmo não tendo dinheiro, uma vez só ao ano a gente tentava ir e a gente ia. A gente fazia tudo junto, tomava banho junto quando era criança, essas coisas do tipo assim. Não tinha vergonha, sabe? Não tinha pudor, não tinha nada. Mas o tempo acabou afastando a gente, acho que tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. A gente tinha essa relação sim, mas daí depois acabou que a minha sobrinha nasceu, daí eu acabei virando babá dela, né? E acabei que também, com o tempo, a gente foi, sei lá, tendo gostos diferentes e coisas do tipo que daí não dá match mais, né? E tá tudo bem. O carinho, o amor, o respeito, a admiração continuam o mesmo, assim. Eu nunca fui de muitos amigos, sabe? Tirando esse meu primo assim, tinha os conhecidos, assim, sabe? Tipo, primo, coisas do tipo, mas nunca tive, assim. Eu fui começar a criar alguns vínculos fortes e tal quando eu fui pro Fundamental 2. Que daí você vai pra sexto ano, né, no caso. É que eu era meio trouxa dos outros, sabe? Então, enfim. É uma coisa que eu tenho que aprender, inclusive. A não ser trouxa dos outros. Mas eu nunca fui de muitos amigos, né? Acho que tá tudo bem também. É importante a gente treinar a nossa solitude, né? Mas a minha infância foi muito boa. Foi com muita arte já também, sabe? Quando eu era criança, a minha forma de consumir as coisas era pela TV, né? Então eu assistia muito desenho animado. TV Cultura, TV Futura, SBT. Lembra até um pouco da TV Globinho. Bem pouco, assim. Eu vivi essa transformação, né? Quando eu era criança. De ser totalmente analógico, daí a conversão do digital até vir pro celular. E eu lembro muito claramente do consumo de música, sabe? Eu sou da época, eu fui a última geração que pegou CD muito forte, né? Pirataria, a gente tinha que ir pra outra cidade. E comprava, assim, uma vez ou outra CD. O famoso 3x10, né? Quem não. Era a única forma que a gente tinha de consumir música. Graças a Deus, hoje existe a internet e a gente tem tudo na nossa mão, né? Mas eu vivi essa transformação do CD, daí depois acabou vindo o Bluetooth, que daí você tinha que encostar um celular no outro pra passar música. Meu primo me passava sempre. E depois acabou vindo o download, né? Com Wi-Fi e tal. E depois veio a digitalização total, né? Que hoje a gente não precisa baixar música. Se você tem uma rede instável de internet, você escuta na sua plataforma sem precisar fazer isso. Isso é muito bom. Acho que é legal a versão física, mas é tão massa, sabe? Ver que hoje todo mundo tem acesso, ou a maioria tem acesso, sabe? Ao que quiser. Você não precisa escutar o que todo mundo tá escutando, você escolhe o que você escuta, né? É incrível. Mas era assim meu dia a dia
aqui em Minas quando eu era criança, sabe? Dependia muito, enfim, da minha época de escola, né? Se eu estudava cedo, se eu estudava tarde. Mas eu lembro que quando eu estudava de manhã, eu chegava, sei lá, 11h30, meio-dia, por aí. A gente acordava, tipo, antes das 6, 5h50, 6 horas. Daí depois de acordar, geralmente eu já dormia de roupa de ir pra escola. Ai, de preguiça, de frio, enfim. Aqui em Minas faz muito frio. Apesar de não estudar em Minas, estudar no estado de São Paulo, né? Mas é perto. E ia pro pontinho pra pegar o ônibus. E eu sou da época que o ônibus passava, filho. Ficava quase 1 hora rodando pra estar lá 7 horas na escola. A gente ficava muito tempo no ônibus. Depois ia lá, estudava tal. Voltava 11h30, meio-dia. Comia alguma coisa assim. Via TV, fazia tarefa. Depois tirava aquele cochilo, sempre pra meio dormir desde criança, graças a Deus. Ai, era muito massa, que legal. E eu lembro que quando a minha avó morava comigo, vou contar brevemente pra vocês, ela perdeu tudo da vida por influência dos filhos e acabou se ferrando na vida, ficou até sem teto. Daí ela veio morar aqui, numa casa construída às pressas aqui. Mas nessa época era assim. Eu chegava da escola tal, trocava de roupa. Eu lembro que eu comia alguma coisa e ia pra casa da minha avó, que era minha vizinha aqui de terreno, né? E eu lembro que eu acabava limpando a casa dela. Eu sempre gostei dessa coisa da organização, enfim, meu quarto sempre foi muito bem arrumado. E eu organizava pra ela, assim, a casa, passava pano. Lembro até hoje, pinho-sol. Quem aí conhece pinho-sol? Passava pano com pinho-sol. Limpava a casa, era bem pequenininha. E depois fazia as minhas atividades e coisas de escola e depois eu acabava deitando no canto dela pra conversar e pra dormir. Então eu via TV com ela, assim, durante um tempo. É uma lembrança muito boa que eu tenho, porque, sei lá, é muito louco pensar na finitude da vida, né? E de como as coisas mudam. Mas eu lembro muito dessa época, assim, de deitar no canto dela, eu já tinha o tamanho dela, né? E dormir. Essa era a minha rotina, assim, nessa época. E daí depois, quando estudava à tarde, era aquela coisa, né? Acordava 10, 11 horas, também já arrumava tal, ia pra escola. Nossa, eu lembro de uma época que passava Malhação, sei lá, 2011, 2012. Eu lembro de chegar nessa faixa de horário 5 e pouco, tá passando Malhação e tomar café. Às vezes depois ir pra essas coisas de igreja e tal, assim. Eu lembro muito disso. Enfim, gente, isso foi o que eu consegui lembrar. E assim que eu for gravando outros episódios, eu vou relembrando mais coisas e vou contando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.